do ofício das leituras do dia 1º de setembro de 2022, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. Início do sermão de São Leão Magno, Papa, sobre as bem-aventuranças, século V. Imprimirei a minha lei no seu coração. Irmãos caríssimos, quando nosso Senhor Jesus Cristo pregava o Evangelho do Reino e percorria toda a Galileia, curando as mais diversas enfermidades, a fama dos seus milagres divulgou-se por toda a Síria, e de toda a Judéia afluíam grandes multidões ao médico divino. Porque a ignorância humana é tão lenta para acreditar no que não vê e esperar o que não conhece, era necessário que aqueles que deviam ser confirmados nos ensinamentos divinos fossem estimulados com benefícios corporais e milagres visíveis. E assim, experimentando o poder benéfico do Senhor, não duvidariam da sua doutrina salvadora. Por isso, o Senhor, para converter os dons exteriores em medicina interior e passar da cura dos corpos à saúde das almas, separou-se das multidões que o rodeavam e subiu para um sítio isolado de um monte próximo, levando consigo os apóstolos a fim de os instruir nos mais sublimes ensinamentos. Sentou-se no alto da sua cátedra mística, querendo significar com o lugar escolhido e com a atitude tomada que ele era o mesmo que outrora falara a Moisés, também num monte isolado. Mas, enquanto noutros tempos fizera sentir a severidade da justiça, agora manifestava a sua íntima bondade para cumprir o que tinha anunciado por meio do profeta Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que firmarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Depois daqueles dias, diz o Senhor, hei de imprimir a minha lei no seu coração e gravá-la no íntimo da sua alma. Portanto, aquele que falara a Moisés dirigia-se agora aos apóstolos. Assim, a mão veloz do Verbo ia gravando nos corações dos discípulos os mandamentos da nova aliança, não como outrora, rodeado de densas nuvens e com trovões e relâmpagos que atemorizavam o povo e o mantinham afastado do monte, mas entretendo-se com os presentes em tranquila e afável conversação. Deste modo, a suavidade da graça substituía a aspereza da lei e o espírito de adoção filial afastava o temor servil. Então a doutrina de Cristo tornava-se manifesta
pelas suas mesmas palavras. Com elas, o Senhor queria declarar os diversos graus que devem subir aqueles que desejam chegar à bem-aventurança eterna. Bem-aventurados os pobres em espírito, diz o Senhor, porque deles é o reino dos céus. A que espécie de pobres se referia à verdade? Talvez ficasse incerto se dissesse apenas bem-aventurados os pobres, sem nada a acrescentar sobre o gênero de pobreza de que falava. Poder-se-ia pensar que, para merecer o reino dos céus, bastaria apenas aquela indigência material que muitos padecem por triste e dura necessidade. Mas, ao dizer bem-aventurados os pobres em espírito, o Senhor manifesta que o reino dos céus pertence àqueles que são pobres mais pela humildade interior do que pela carência de bens exteriores.